parecer estranho a leitura que farei aqui, mas logo mais irão entender o que isto tem a ver com missões. João capítulo 20, do versículo 25 em diante. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, dizendo a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe, Tomé disse: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos. Chega a tua mão, e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram, mas creram. A Bíblia é cheia de pessoas, repleta de histórias de pessoas que para crer precisaram ver. E isso de um todo não é mal. Alguns de nós aqui, se chegássemos aqui e víssemos aqui um aleijado andar, isso aprimoraria ou melhoraria a nossa fé de algum sentido. Iríamos crer mais. O Senhor nos deu a nossa visão, a nossa capacidade de raciocínio e tudo aquilo que pensamos para que nós possamos analisar e compreender tais coisas. Mas a Bíblia também fala de um outro grupo de pessoas, daqueles que não precisam ver para crer, daqueles que porque eles creem, eles veem. Permita-me voltar um pouco nas Escrituras Sagradas. Elias, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. A história ali que se passa com Elias. Elias, profeta do Senhor, chega até o rei Acabe. Acabe havia se casado com Jezabel. Jezabel era uma mulher idólatra. E ela pega toda aquela sua idolatria da sua terra e coloca diante do povo de Israel. Acabe, como rei israelita, não faz nada. Pelo contrário, acaba cedendo a sua esposa Jezabel, construindo altares para Baal e outros deuses pagãos. Deus levanta um profeta por nome Elias. E este profeta vai diante de Baal, derruba os altares de Baal, vai diante de Acabe e diz: olha, Acabe, pela minha palavra, porque o Senhor está comigo, não cairá chuva sobre esta terra. Acabe talvez zomba daquele profeta por não acreditar mais no único e verdadeiro Deus. Mas assim como o profeta disse, acontece, não cai chuva sobre aquela terra. Mas o Senhor ainda havia de mostrar o seu poder diante do povo. Então Elias, tomado pelo Espírito Santo, vai até Acabe e lhe faz um desafio. Ora, Acabe, se os teus profetas, os profetas de Jezabel, são tão poderosos assim como dizem, eu faço aqui um desafio. E esse desafio será no Monte Carmelo. Peguem todos os profetas de Baal e vamos ao Monte Carmelo. E aí, 1 Reis, capítulo 18, vai narrar essa história. Estão no Monte Carmelo. De um lado, 450 profetas de Baal. Do outro, um profeta de Deus. O desafio era que ambos deveriam construir um altar, mas o Deus que responder com fogo, esse seria o Deus verdadeiro. Mas o fogo deveria vir do alto. Antes de começar toda aquela ritual, toda aquela batalha ali, Elias vira para o povo, no versículo 21, e diz: a quem vocês servem? Você serve a Baal ou a Deus? A Bíblia diz que o povo fica em silêncio. E o povo aí fica em silêncio porque havia uma dúvida no coração. Ele precisava ver. Elias não precisava ver, mas ele cria. Ele tinha fé que Deus haveria de responder. Então a história continua. Os profetas de Baal ficam lá, levantam ali o seu altar, colocam ali a oferenda ao seu Deus pagão, seu Deus de mentirinha, e começam a clamar a Baal: responda-nos Baal, responda-nos Baal, e começam a ficar cansados. Alguns pegam suas facas e navalhas, começam a cortar seus próprios corpos, dizendo: Baal, nós lhe oferecemos a ti, e nada acontece. Os profetas de Baal já estão cansados. Elias vai lá e fala: clamem mais, busquem mais. Quem sabe Baal não esteja dormindo ou viajando em um local distante. Os profetas de Baal estão cansados, não aguentam mais, estão fracos, já caídos. Elias agora diz: pronto, não conseguiram nada, agora é a vez do medo. Elias faz conforme a lei, pega as 12 pedras
que representava as tribos de Israel, constrói aquele altar, e Elias pensa, isso não é o bastante, podem achar que eu fiz algum culto, pegue água, encharque este altar com água, encharca o altar com água, Elias coloca a oferenda ali e se ajoelha, e ele ora ao Deus dos céus. Senhor, mostra a este povo que tu és Deus em Israel. E quando Elias faz esta oração, do céu a Bíblia diz que veio um fogo e consumiu todo o altar. E o povo que antes estava calado caiu com seus rostos sobre o pó, clamando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus de Israel. Precisaram ver para crer, mas Elias já cria e por isso viu. Há outro personagem na Bíblia, esse andava com Elias, o nome de Eliseu. Certa vez o Senhor fala para Elias que Elias deveria estar diante do rio Jordão, pois o Senhor iria arrebatá-lo ali. Eliseu está indo e Elias está indo com ele. Elias fala para Eliseu: Eliseu, fique aí, não vê que eu estou indo embora? E Eliseu diz: não, eu irei contigo todo momento. Chega a hora que Elias está ali para ser transladado pelo Senhor. Ele diz: Eliseu, o que você quer de mim, Eliseu? Eliseu queria ver algo. Eliseu disse: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em ti, Elias. Porque eu vi o que aconteceu no Monte Carmelo. Eu quero esse Espírito dobrado que está em ti, Elias. Elias olha para ele: tudo bem, mas apenas se você ver, eu sei verdadeiro. Apenas se você ver, eu sei da arrebatada. Eliseu, tudo bem. Aí a Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. A luz era tão forte que Eliseu talvez tenha feito seus olhos se esforçarem para tentar ver Elias. Aí vem um redemoinho, pega Elias, sobe Elias para o céu. Elias solta a capa dele. Eliseu pega a capa dele, Elias sobe nos céus. Eliseu fica todo confiante porque agora ele viu algo mais. E quando ele vê algo mais, ele passa diante do rio Jordão. Lá está o rio Jordão, mas ele quer atravessar até o outro lado. Ele pega a capa que ele segurou de Elias e diz: onde está o Deus de Elias? Roda a capa e taca sobre as águas, e o rio Jordão se abre. Aleluia! Ele vê novamente o poder de Deus e passa sobre aquele rio. Agora Eliseu não precisava mais ver algo. Agora ele cria que tudo aquilo que ele queria diante de Deus, Deus era responsável de fazer. Havia fé ali sobre Elias e sobre Eliseu. Eliseu já havia crido, mas agora Eliseu começa a ensinar outros jovens no caminho dos profetas. E aí a Bíblia vai dizer, 2 Reis capítulo 6 e o versículo 11 ao 17, o rei da Síria queria atacar Israel, mas toda a trama que o rei da Síria fazia, o rei de Israel conseguia escapar. O rei da Síria fazia uma trama: olha, o exército de Israel vai passar por tal lugar, ó rei. O rei falou: muito bem, vamos fazer emboscada ali. E quando o exército de Israel passar distraído, vamos atacá-lo e vamos dominá-lo. O rei da Síria pensava assim. E quando Israel ia para aquele lugar, Deus usava Eliseu. E Eliseu falava: ora rei, o rei da Síria está planejando atacar o exército de Israel. Então o exército de Israel desviava do caminho. O rei da Síria começou a desconfiar: o que está acontecendo aqui? Toda vez que eu faço uma trama contra Israel, parece que o rei de Israel sabe. Então o rei da Síria reúne os seus oficiais ali e diz: um de vocês está me traindo. É o traidor aqui entre nós, porque é impossível o rei de Israel saber todos os meus planos. E alguém ali, conhecendo a história de Eliseu, diz: não é isso, rei. Sabe o que é? É que lá em Israel há um profeta chamado Eliseu. E todas as vezes que nós clamamos aqui em oculto, em secreto, o Deus dos israelitas fala para Eliseu, que é o profeta, e Eliseu fala para o rei. O rei da Síria fica enfurecido: onde é que este homem mora? Vamos atacá-lo agora, vamos matar esse Eliseu, porque matando ele, o rei de Israel não vai mais saber o nosso plano. Assim, alguém vai lá e conta ao rei da Síria: ele mora em tal lugar, tal endereço, vamos cercar a cidade, vamos matar este homem. Aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora. 2 Reis, capítulo 6, versículo 14, diz assim: o rei da Síria envia cavalos e soldados e exército para prender e matar Eliseu. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade
E o moço do homem, ou seja, aquele que estava com Eliseu, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? O moço abre a porta de casa de manhã. Quando ele abre a porta, ele vê que há soldados cercando toda a cidade. Ele entra gritando para Eliseu: ó Senhor, o que faremos? E Eliseu diz para o moço: não temais, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ah, meu Senhor, abra os olhos espirituais desta igreja, abra os olhos espirituais destes crentes, para que vejam pelos olhos da fé. Apenas para finalizarmos esta parte aqui, depois disso Eliseu ora a Deus: Senhor, cega este exército. E a Bíblia diz que todo o exército ficaram como cegos, como hipnotizados. E Eliseu pega todo aquele exército do rei da Síria e leva aquele exército até o rei de Israel. E eles estão ali paralisados. E Eliseu diz: Senhor, agora abre os olhos deles. E o Senhor abre os olhos deles. Eles abrem os olhos: não estávamos aqui, vamos ser atacados. E o rei de Israel pensa: pronto, agora Deus nos deu a vitória. Eliseu diz: ainda não, a vitória não é sua, é de Deus. Alimente-os e mande para casa. Isso será uma humilhação para eles. O moço aqui precisou ver algo espiritual para crer. Eliseu, como ele já tinha visto, agora ele já crê. Agora vamos para o Novo Testamento. A Bíblia diz que havia um homem chamado Simeão. Simeão era um senhor já de idade, que Deus havia prometido a Simeão que ele não morreria enquanto ele não visse o Messias. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 36, você encontra essa narrativa. E Maria e José foi levar Jesus ao templo para fazer todos os rituais que a lei exigia. E lá estava Simeão, e Simeão vê o Salvador. E quando Simeão vê o Salvador, ele diz: agora os meus olhos viram a luz do mundo, viram a salvação. Agora eu posso morrer em paz, porque Deus cumpriu, porque eu vi. Mas Simeão, antes de ver, ele já criu. O que eu quero que você entenda é que você não precisa ver para crer. O missionário não precisa ver para crer. Você não precisa ver um drogado ser um pastor para crer que um dia ele será um pastor. Você não precisa ver uma prostituta se convertendo para crer que Jesus Cristo converte prostitutas, converte homem da cachaça, tira aquele que está mais no pó, mais no fio, mas num lugar mais pior que possa existir. Você não precisa ver, mas você precisa crer que Jesus transforma, assim como Ele transforma a água em vinho, como Ele transforma, Ele faz o aleijado andar. O maior milagre dele é resgatar vidas. O missionário que não consegue ver no futuro, o missionário que não consegue evangelizar crendo, não é um missionário genuíno, pois se não há fé nele, como pode ele falar da fé? O missionário tem que ser como Elias, ele tem que crer para que algo aconteça. O missionário tem que ser como Eliseu, ainda que todo o exército venha te afrontar, ainda que todo exército venha te cercar, ele tem que ser como Eliseu, maior que está comigo do que o que está nele. Fazer missões não é fácil. Fazer missões é crer no impossível. Fazer missões é entrar em lugares sujos e crer que aquele lugar será limpo. Isso é fazer missão. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Crer é algo genuíno. O crente que não crê não pode ser nem chamado de crente. Crente é aquele que crê. Quando Tomé tocou em Cristo, Cristo aí já está ressuscitado, ele havia ressuscitado. Tomé creu a partir daquele momento. Ali estavam todos os discípulos, todos os apóstolos estavam ali e puderam crer em Cristo. Mas o tempo se passou. Se você continuar lendo a leitura oficial que lemos aqui no começo, você vai ver que Jesus ainda operou muitos milagres no meio deles.
Ainda passou 40 dias ainda aqui na terra, operando milagres. Mas um dia Jesus reuniu eles e disse: agora eu estou indo, mas vou deixar com vocês um Consolador, que é o Espírito Santo. Ide e pregai, primeiro em Jerusalém, depois em todo o mundo. Jesus sobe aos céus, eles veem Jesus subindo aos céus. E depois, no dia de Pentecostes, são batizados pelo Espírito Santo. E dali se inicia um processo missionário no planeta Terra. Os missionários pregaram, foram perseguidos e foram morrendo e morrendo. Até que o último dos discípulos, João, é preso na ilha de Patmos. Há tempos esse João não via o Cristo dele. A última vez que ele havia visto Cristo foi subir aos céus. João já é um idoso na ilha de Patmos. Quando alguém fala com João, e vamos ver quem fala com João, novamente pegue sua Bíblia. Vai no Apocalipse. Glória a Deus. Esse é o Deus do impossível que você crê. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, o 9 e o 10. João está na ilha de Patmos como prisioneiro. Um prisioneiro de Roma. Uma ilha que servia para deixar ali os prisioneiros que eles não conseguissem escapar em trabalho escravo. João já avançado de idade, naquela ilha, alguém começa a falar com ele. E quem diz assim para João: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, e Éfeso, e Esmina, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E eu virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 taças de ouro, e no meio das 7 taças, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro, e a sua cabeça eram brancas como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua face estava pleno. E eu, quando vi, caí aos meus pés como morto, os seus olhos como chama de fogo. Para finalizarmos aqui, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1. Não percebeu que eu gosto muito de Bíblia. Porque o missionário prega o que prega e vive o que tem que viver. Porque todo missionário, todo aquele que tem missão em seu coração, e permita-me dizer aqui algo, aqueles que dão uma certa desculpa dizendo: não vou evangelizar porque não é o meu chamado. Desculpe, mas quando Cristo disse: ide pregar o evangelho, ele disse para quem? Para os apóstolos que representavam a igreja. Esse ide não é para alguns, esse ide é para a igreja. Se você é igreja, você já foi chamado por Jesus Cristo. Coríntios capítulo 1, versículo 2, versículo 9. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Você já viu o céu? Você já andou naquelas ruas de mundo? Já viu os rios cristalinos? Não, nem eu, mas eu sei que é real. Você já tocou nas feridas de Cristo? Já o abraçou? Já apalpou como você segura uma pessoa? Como você cumprimentou o teu irmão com a paz do Senhor? Não, nem eu, mas eu creio que Ele é real. Eu não vi Ele sendo crucificado e não vi Ele ressuscitado, mas eu sei que Ele vive. Eu sei que o meu Redentor vive, porque eu não preciso ver para crer, porque eu tenho fé, porque você tem fé, e é por isso que estamos reunidos aqui
Não precisamos ver para crer, mas cremos sabendo que um dia o veremos como Ele é. Aleluia, aleluia, aleluia. Este é um Deus real, este é um Evangelho real. É por isso que o missionário prega o que prega, porque o missionário crê em um Deus real, crê em um Cristo real, um Cristo que transforma, um Cristo que salva, um Cristo que cura, um Cristo que há de voltar para buscar a igreja, para nos levar com Ele para o céu. É esta a promessa, aquilo que o teu olho nunca viu, que nunca entrou no teu coração, o que você nunca ouviu, o que você jamais imaginou, é o que Deus preparou para você. Aleluia! E é por isso que pregamos o que pregamos, para que outras pessoas também possam estar conosco naquele grande dia, que outras pessoas também possam ser o nosso irmão, que outros também possam entrar aqui e olhar para você e dizer: a paz do Senhor. É por isso que pregamos porque fazemos parte desta família celestial. E o nosso Pai disse: filhos, busquem mais, para que a nossa família cresça. Todos aqui é um missionário, porque Jesus Cristo te convocou e disse: pregar este Evangelho. Qualquer pregação que diz ser do Evangelho que não fale, não aponte para Cristo, não é pregação do Evangelho, é qualquer outra coisa, menos pregação do Evangelho. O Evangelho é isso, um Cristo que veio para perdoar pecados, para que sejamos redimidos diante dele. Uma outra explicação aqui, que quando vamos pregar e evangelizar, eu disse que não vimos Cristo morrer em uma cruz, mas cremos que de fato isso aconteceu, porque é a fé dentro de nós. Mas quando alguém me pergunta por que Cristo precisou morrer, por que Ele precisou derramar o sangue dele? Ora, se Deus é infinitamente perfeito e poderoso, não poderia o Deus Todo-Poderoso simplesmente do céu olhar para a terra e dizer: eu vos perdoo? Ele não poderia dizer isso? Ele é Deus. Como é que entendemos tal coisa? Deixe-me lhe dar um exemplo muito simplório aqui, muito simples. Se alguém entrar aqui na igreja e me chamar de bobo, o rapaz aí é um bobo, provavelmente vou me sentir magoado e não vai passar disso. Mas se essa mesma pessoa estiver diante de um tribunal e chamar um juiz de bobo, o que acontece com ele? A autoridade diz qual é o castigo. Quanto maior a autoridade, maior é a afronta. Agora imagine afrontar a Deus, que é o juiz dos juízes, Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e acima dele não há nenhum outro, porque ele é infinito. Quando o ser humano peca, ele afronta a divindade, e quando ele afronta a divindade, o castigo é bem maior do que afrontar um juiz na terra. É tão grande que só é pago com a própria vida, porque o salário do pecado é a morte. E ainda que toda a humanidade morresse, homem após homem, jamais pagaria tal dívida da morte. Aleluia. Porque é uma dívida impagável para o homem que é corrupto e pecador. Aleluia. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, resolve enviar o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, não morte, vida eterna. Ele pagou a morte. A sua afronta, e cada pecado, pecadinho pequeno ou grande, afronta a divindade. E quanto maior a divindade, quanto maior a autoridade, maior é a afronta. Entenderam? Por que o nosso pecado é tão ruim diante de Deus? Porque você pecar contra mim é uma coisa, mas contra Deus é outra. O nosso pecado é ruim porque atinge aquele que é a autoridade máxima. E por isso Cristo precisou morrer. Ele veio e morreu no meu e no seu lugar. Mas ele também ressuscitou, sendo ele a primícia daqueles que haverão de ressuscitar, ou seja, o primeiro. E ainda que a nossa geração não seja arrebatada, porque não sabemos, Jesus pode vir daqui a 30 segundos. Enquanto eu falo com vocês, talvez já se passou 10 segundos nessa minha fala. E aí, se Jesus viesse daqui a 15 segundos, quais seriam os seus últimos pensamentos?
será que você pensaria naquele seu vizinho? Talvez o seu filho precisasse disso. Agora te resta apenas 5 segundos. Se Jesus viesse em 5 segundos, não te restaria mais tempo para evangelizar eles. A vida eterna que Cristo nos deu, Cristo também quer ver a eles. Mas Cristo deu uma missão para a igreja. A igreja é Cristo visível na terra. Paulo vai falar que nós somos o corpo de Jesus Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos corpo. Nós somos Cristo visível no mundo. Nós já cremos que esse céu é real, que esse Cristo é real. Nós cremos que Cristo há de vir, mas o mundo não crê. É o nosso testemunho que vai fazer o mundo crer. Porque o mundo precisa ver. Nós somos o exército que Deus colocou na terra. Nós somos os seus embaixadores. Então evangelize, pregue a palavra, que o mundo veja que o nosso Cristo é real. Que sejamos para o mundo o toque de Cristo. Que sejamos para o mundo o altar cheio de fogo que Deus enviou para a terra. Que sejamos para o mundo esse exército de Deus. Que sejamos para o mundo aquilo que Deus quis que nós sejamos. Testemunho da sua glória e da sua pessoa. Anuncie Jesus Cristo. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram, porque aqueles que creram um dia verá o seu Salvador. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.